Bom dia, pessoal. Então, hoje vocês vão realizar as atividades das páginas 13 e 14. A prof vai enviar esse vídeo de orientação para que vocês consigam realizar as atividades, tá bom? Número 1. Qual a diferença entre circunferência e uma elipse? Uma elipse é uma circunferência ovalada. A circunferência, ela possui um raio igual para todos os pontos onde ele pega do centro. A elipse, ela não tem um raio igual. Se você pegar o centro da elipse e colocar em pontos diferentes da sua borda, vai dar tamanhos diferentes, ok? 2. Como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol? Então, nós temos duas distâncias. Uma chamada de periélio e uma chamada de afélio. Lembra lá do vídeo da aula anterior? Fala para a professora qual que é a que está mais próximo e qual está mais longe. Afélio ou periélio? A figura ilustra, fora da escala real, tá? A trajetória de um planeta. Considerando que as áreas sombreadas são iguais, assinale um X nas afirmações corretas. Olha lá. O tempo que o planeta leva para percorrer o arco 1 é igual ao tempo que ele leva para percorrer o arco 2? O que será que diz a segunda lei de Kepler? Eu acho que essa é verdadeira. O tempo que leva para percorrer 1 é menor que o tempo que leva para percorrer 2? Não, o tempo é igual. 3. O tempo que o planeta leva para percorrer o arco 1 é maior? Não, nós já falamos que é igual. A velocidade média do planeta para percorrer o arco 1 é igual à velocidade média para percorrer o arco 2? Não. Para percorrer o arco 1, a velocidade média é maior, ok? Então, 5. Para percorrer, a velocidade média do planeta para percorrer um arco 1 é menor? Também não. A velocidade média do planeta para percorrer o arco 1 é maior? Sim, tá? Então, vocês podem até fazer uma anotação aí nesse espaço em branco, embaixo do exercício aí 3, colocando segunda lei de Kepler. E vão marcar a 1 e o 6, ok? 4. O que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? Essa pergunta é ótima. Lembra quando a professora fez aquela experiência girando a borracha? Se a professora girasse tão forte que a borracha soltasse, o que ia acontecer com a borracha? A mesma coisa vai acontecer com os planetas se não existisse a força gravitacional, ok? 5. Quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até certa altura e depois retorna ao solo. Por que isso acontece? Por que a pedra cai? Por que os objetos caem? O que faz os objetos caírem? Tá? Tem uma força descoberta por Newton. Como é o nome dessa força? 6. Dois planetas atraem-se segundo uma força F. Se a distância entre os dois planetas aumentar, o que acontecerá com a força F entre eles? Essa pergunta é perfeita. Para explicar, a prof vai utilizar aquele exemplo que eu dei de um objeto na Terra. Então, até uma certa distância, o objeto será atraído. Se ele sair da nossa atmosfera, ou seja, ele ficar muito longe, ele vai ser atraído pela Terra? Sim ou não? Então, quanto mais longe um objeto estiver do outro, o que vai acontecer com essa força? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Respondam aí. 7. Vocês vão usar uma calculadora. Pode ser a calculadora do celular, tá bom? Quem está usando o celular para assistir a aula, pega outra calculadora. E primeiro vocês vão preencher a tabela. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que calcular o valor de t² dividido
por R ao cubo. Ele fala aí que T, tem o primeiro aí, Mercúrio. O valor para Mercúrio é 0,058. E ele disse que já está ao cubo. Então, você vai dividir 0,058 dividido para 0,058. O de Mercúrio deu o valor 1, ok? Vênus, o que você vai ter que fazer? Dividir 0,378 dividido por 0,378. Vai fazer isso para todos os planetas, ok? Após fazer esse cálculo, nós vamos analisar as alternativas. A. Observando os resultados da última coluna, podemos afirmar que eles estão de acordo com a lei de Kepler? O que vocês acham? O valor, os resultados da última coluna, deu parecido ou próximos? Se deu próximos, está de acordo com a lei. Ou seja, todos obedecem à mesma lei no espaço. Se não deu, se os resultados deram muito diferente, então não obedece. Então, observem aí a coluna de vocês. B. Por que os planetas que estão mais próximos do Sol apresentam menor período de translação? Porque como eles estão mais próximos, eles possuem um raio menor também. Tá? Por isso que eles têm um tempo de translação menor. Ou seja, a distância percorrida será menor. Vocês têm aí um diálogo entre Terra e Lua, e ele pergunta qual é a relação da força gravitacional com a gordura, ou seja, o tamanho que nós temos aí na Terra. Ele faz essa pergunta para vocês. Então, qual que é a relação entre a força gravitacional com o tamanho da Terra? Lembra a relação? Quanto maior a quantidade de massa, maior será o quê? A força gravitacional. Então, qual que é a relação da gordura, do tamanho da Terra, com a força gravitacional? Então, é isso, queridos. Terminando, vocês podem enviar as fotos para a professora fazer a correção, tá bom? Beijos, tenham um excelente final de semana. Lembrando, o aluno que não conseguir entregar a atividade hoje no horário da aula, e também não conseguir entregar até o horário das 5 horas, pode deixar para enviar na nossa aula de segunda-feira, tá bom? Não precisa fazer o envio no final de semana, ok? Beijos, tenham um ótimo fim de semana e até a próxima aula.